Oi gente, nesse vídeo eu gostaria de falar do péssimo hábito que algumas pessoas têm de tentar se meter ou adivinhar ou sei lá o que sobre a vida do outro. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Gente, existem algumas pessoas que elas querem meio que se colocar na pele do outro de uma forma negativa. Como assim negativa? Elas querem tentar adivinhar o que o outro sente, elas querem tentar julgar o outro por uma vivência delas e não do outro. Vou dar um exemplo para ficar bem mais claro. Digamos que uma pessoa sofra de depressão, ela tem essa doença. Algumas pessoas, alguns médicos de plantão que não são formados em medicina, eles simplesmente querem dar pitaco, opinião sobre aquela doença. Eles não têm a depressão, eles nunca tiveram a depressão, eles não conhecem ninguém que tenha depressão, então eles acham que a depressão é uma frescura. E aí eles começam a falar a pessoa tá com muita frescura, é mimimi, a pessoa tem que reagir, não fica assim, velho, você tem que dar a volta por Você cima. não tem que nada, você não sabe o que é que aquela pessoa passa com a depressão, você não sabe o que é que acontece dentro dela, dentro da mente, do corpo dela. Eu falo isso porque eu já tive depressão, e tive uma depressão severa, daquelas que você tenta suicídio, e eu fui procurar ajuda. Graças a Deus eu procurei ajuda de especialistas, porque quando eu fui procurar ajuda de algumas pessoas, eles vieram com esse papinho de frescura, uma oração apenas passa. E não é bem assim que a coisa funciona. Não que a oração não tenha poder para mudar a coisa, ela tem, mas acontece que tem casos que o buraco é mais embaixo, que precisa realmente de um trabalho, de um acompanhamento, de um tratamento muito mais rígido, mais intenso com relação à questão. Outra questão que acontece é a questão do homossexual. Algumas pessoas não entendem como é que um homem sente desejo por outro homem e uma mulher sente desejo por outra mulher. E aí essas pessoas querem dar opinião. Elas acham simplesmente errado. E aí você diz, mas por que você acha errado? Não, eu acho errado porque é errado. E aí você quer a pessoa, né? Quer meio que dar soluções de como deixar de ser homossexual. Só que ela não é homossexual, ela nunca foi, ela não sente desejo pelo mesmo sexo, então ela não sabe o que é que acontece dentro da pessoa. Falo isso porque já participei de rodas que as pessoas simplesmente estavam tentando debater como é que eu deixaria de ser homossexual. E aí eram sempre ideias muito brilhantes, do tipo forçar com que o gay case com mulher para que ele deixe de ser gay, como se as pessoas achassem, como se fosse uma coisa assim, o gay fica com mulher, pronto, ele não é mais gay. Acontece que existem os bissexuais, homens que sentem atração por mulher e por homem, então isso não é necessariamente uma solução. E também tem que ver o seguinte, será que os gays querem deixar de ser gay? Porque se o gay não quiser deixar de ser gay, você não vai poder fazer nada. A vida é dele.
ele vai poder seguir com a vida dele da forma que ele quiser. Você tem que primeiro se colocar na pele do outro. E isso é difícil. Porque por mais que a gente queira ter empatia com o outro, por mais que a gente queira entender o problema do outro, o que o outro está passando, nós nunca vamos conseguir nos colocar na pele do outro. Eu poderia falar sobre violência contra a mulher, mas por mais que eu fale sobre violência contra a mulher, por mais que eu disseque o assunto, por mais que eu tente me colocar na pele da mulher, por mais que eu faça um exercício achando que eu sou uma mulher e vendo como é que ela se sente, eu nunca vou saber o que é a violência contra a mulher, porque eu não sou mulher. Eu também poderia falar sobre racismo, mas, por exemplo, por mais que eu fale do preconceito, por mais que eu fale que machuca, por mais que eu fale da questão da dor que o negro passa pelo constrangimento e por outras coisas, eu jamais vou poder me colocar na pele do negro porque eu não sou negro. Então eu não vou saber exatamente falar como ele fala das questões. Por isso que a gente não pode dizer que a dor do outro é um mimimi. Por isso que a gente não pode dizer que o sofrimento do outro é frescura. Por isso que a gente não pode dizer que o problema do outro não é um problema, porque você não está na pele do outro. Existem pessoas que se doem com a história de piadas com relação aos gordos, né? Tem gente que realmente não gosta desse tipo de piada, aquilo machuca, fere a pessoa. E aí muitos não entendem, mas que besteira, era só uma piada, só uma brincadeira. Você não sabe como aquela brincadeira bate no outro. O outro tem o direito de não gostar. E é isso que as pessoas têm que entender. Nós não podemos nos meter muito nas histórias dos outros porque elas pertencem aos outros, como diz a história. Mas também podemos ter um pouco de empatia, um pouco de tentar entender que aquilo incomoda aquela pessoa de certa forma, que aquilo não é legal. Eu, por exemplo, fui falar sobre o meu vício de sexo, que eu tenho um vício em sexo. Fui procurar uma pessoa para falar do assunto e pedir uma ajuda, né? Vamos ver como é que a gente faz para solucionar isso, porque acabava que atrapalhava a minha vida. E aí essa pessoa simplesmente disse que esse vício do sexo não existia, que era coisa da minha cabeça. E que eu não sou ninfomaníaco. Ninfomaníaco é todo aquele que tem vício em sexo. Ele diz que ninfomaníaco é só coisa de mulher, que homem não tem. Eu não sei. Eu só sei que eu tenho o vício do sexo e eu preciso trabalhar essa questão. E ele não me ajudou em nada. Porque ele não teve empatia pelo meu problema, nem se colocou na minha pele. E porque ele também não tem esse problema. E porque ele também já é casado. Então tem toda uma questão. Bem, galera, o vídeo é esse. É para que você possa ter empatia pelo outro. É para que você possa procurar entender a dor do outro. Que você venha não julgar o outro. Senta, conversa, escuta antes de dar qualquer opinião. Procura fazer um exercício de e se fosse comigo? Como eu me sentiria? Sei que é difícil, mas se a gente começar a fazer, o mundo se tornará muito melhor. Que vocês possam evoluir, que o mundo possa evoluir, que nós possamos evoluir. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Beijo do Tio Fera. Fui.